Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu quero falar aí sobre essa paralisação do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, da Série A. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Pois bem, a CBF divulgou uma nota nessa quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, mais ou menos ali 18 horas, 18h04. Eu vou tentar trazer aqui essa nota, né? E nessa nota eles informam que vão fazer uma paralisação aí no futebol brasileiro, aí no Campeonato Brasileiro da Série A aí, por 2 rodadas. Eu vou trazer a nota aqui, a gente vai dar uma conferida. Só para contextualizar, a situação é que o Rio Grande do Sul, né, foi afetado por uma grave enchente, né, uma enchente assim de proporções nunca vistas antes aqui no Brasil, né, realmente são imagens muito impressionantes, né, lá do sul do Brasil, e tanto o Grêmio como o Inter foram afetados, né, tanto o centro de treinamento do Grêmio quanto o estádio também do Grêmio foi afetado com a enchente, né? Levou água lá e está coberto de água. O Internacional teve também seu estádio, né, coberto de água. Nesse momento já baixou um pouco a água, mas assim foi diretamente afetado, né? Então várias partes ali do estádio Beira-Rio ali, né? O Internacional postou fotos, né? Bastante atingido, né? E o gramado, né? Principalmente aí foi afetado, mas de certa maneira a gente tem que pensar que em relação ao que aconteceu, a essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, o futebol nesse momento, é evidente, é segundo plano, né? Então tem outras prioridades lá no Sul, mesmo com esses estragos aí, tanto o Internacional quanto o Grêmio estão muito envolvidos, né? No resgate das pessoas, no acolhimento das pessoas. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né, praticamente 2/3 lá do estado do Rio Grande do Sul foi afetado. Então, vários municípios foram afetados, né? E ali na região metropolitana de Porto Alegre, né, foi uma região bastante afetada, né? A cidade de Canoas, a cidade de Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul foram cidades assim que a lama, né, cobriu ali grande parte desses municípios, né, cobriu bairros inteiros. Então, o número de desabrigados é um número muito elevado, né? Então, é uma crise realmente humanitária, né? Todos os esforços, né, das autoridades, da sociedade civil em prol do Rio Grande do Sul. Então, trouxe essa discussão para o futebol, se deveria parar ou não. Foi uma discussão que movimentou aí na imprensa, eu vi muita gente falando, né? Muita gente sendo a favor, muita gente sendo contra. É evidente que é uma discussão complexa, mas eu acredito que, em solidariedade aos clubes lá do Rio Grande do Sul, era importante, né, a CBF logo dar essa resposta. Foi uma resposta que demorou bastante. Eu vou tentar aqui trazer a nota, depois a gente pode comentar mais um pouquinho aqui a respeito. Então, na nota, a CBF suspende, né, rodadas 7 e 8 da competição a pedido de 15 clubes participantes, né? Então essa nota oficial foi divulgada aí pela assessoria de imprensa da CBF, e aí, de acordo com a nota, nos últimos dias o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil. Nesse sentido, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente. Não podemos se separar, ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira. Sendo assim, a CBF, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços no âmbito nacional e internacional que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise, através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas
caso necessário. Desse modo, após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame. Os clubes que pediram a suspensão da competição são Atlético Clube Goianiense, Atlético Mineiro, Clube Atlético Paranaense, Criciúma Esporte Clube, Cruzeiro Esporte Clube, Cuiabá Esporte Clube, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Juventude, Esporte Clube Vitória, Fluminense Futebol Clube, Fortaleza Futebol Clube, Grêmio Futebol Porto Alegrense, SAF Botafogo, Esporte Clube Internacional e Vasco da Gama. Tal decisão foi baseada também no pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol, que encaminhou e endossou o pleito aos seus clubes filiados. A CBF informou também que a reunião do Conselho Técnico Extraordinário da Série A está mantida para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos da competição, bem como a situação do registro e transferência de atletas, questões jurídicas com questões aos acessos às competições internacionais como Libertadores Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínio. O presidente das 10 federações, com os clubes envolvidos na competição, também estão convidados a participar. As demais competições seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos, que estão suspensos até o dia 27 de maio. Bom, então foi essa a nota da CBF e aqui eu destaco algumas coisas nessa nota, né, para a gente levar em consideração. A gente for ver aqui, foram 15 clubes, né, que se posicionaram pedindo a paralisação do campeonato. Assim, a gente vê aqui que eu destaco aqui alguns clubes que não estão nessa lista, né? Dentre esses clubes aí, os clubes de maior torcida do Brasil, né? Tanto Corinthians como Flamengo não estão nessa lista. Além do Palmeiras também, que não está nessa lista. E a princípio tinha circulado muito na imprensa aí, um posicionamento dos clubes, né? Eu não sei como se chegou nisso aí, né? Questão de bastidores aí, mas se tinha falado desses 15 clubes aí que estavam a favor da paralisação e tinha falado de alguns clubes que não se posicionaram e de alguns clubes que eram contra a paralisação. Dentre esses clubes que eram contra a paralisação estavam lá Flamengo e Palmeiras, e o Corinthians não tinha se posicionado, né? Então essa era a versão que se circulava aí na imprensa em relação a isso. Bom, outra coisa também que a gente precisa destacar aqui também é que não parou a Série B e Série C, né? Série D, né? Hoje até a Série D aí a gente tem aí no futebol brasileiro aí, organizado pela CBF, e existem clubes gaúchos que estão disputando essas competições, né? E não foi afetado, né? Então, quer dizer, a Série B continua. Ficou mais ali em função dos times lá de Porto Alegre. Bom, se a gente for ver aí esse aspecto assim da CBF, do posicionamento deles nesse momento assim, e dos clubes também, muitas vezes eu acho que é algo um pouco conveniente de acordo com o momento ali, né? A pressão em cima ali da CBF, né, a crítica, principalmente dos clubes lá do Sul, pela continuidade do campeonato foi muito grande, né? Então isso aí estava com uma imagem muito ruim para o futebol, essa continuidade do campeonato. Daí a CBF se viu assim, meio que obrigada a parar ali, né? E com a pressão de vários clubes. No dia da convocação lá da seleção brasileira para a Copa América, o presidente da CBF se esquivou ali um pouco de falar sobre isso e marcou uma reunião para o dia 27 de maio. Logo depois que ele anunciou essa reunião para o dia 27 de maio, tanto os presidentes de Grêmio, de Inter, já se manifestaram dizendo que aquilo era uma brincadeira, né? Ele marcar uma reunião para uma data tão distante dos eventos que estavam acontecendo, né? O dia 27 de maio, de acordo com essa nota que a reunião ainda continua,
mas estava distante lá da data dos eventos que estavam acontecendo, né? E também estou vendo muito uma perspectiva de pessoas na imprensa mesmo, já defendendo que não precisa parar, que deve continuar e deve reverter essa renda para o Rio Grande do Sul. É evidente que é uma questão muito complexa e evidente também que o povo gaúcho precisa de toda a solidariedade, né, dos brasileiros e do mundo mesmo, de todos que puderem ajudar, porque passa por uma situação muito delicada, né, muito difícil, né, com certeza vão superar, mas é um momento realmente muito difícil. E às vezes, né, o futebol se mostra assim tão distante, né, dessas questões aí que dizem respeito às pessoas, né, e o povo gaúcho, né? Então, realmente, para os clubes ali do Rio Grande do Sul é muito difícil, né, pensar em futebol, se planejar para o futebol diante de uma tragédia com essas proporções. Mas de fato, o Campeonato Brasileiro aí da Série A vai ter essa parada, né? Meio que já tinha adiado os jogos de Grêmio, Inter e Juventude nas 2 rodadas já, e isso não mudou nada da decisão anterior. A diferença é que agora todos os clubes vão estar paralisados, né? Não só os clubes lá do Rio Grande do Sul. Outra coisa também é que a Conmebol, né, também só adiou as datas dos jogos dos clubes gaúchos, né? Então o Grêmio está disputando a Libertadores, o Inter está disputando a Sul-Americana e os jogos foram transferidos para o mês de junho, mas vão acontecer da mesma forma, né? E uma informação importante também para se dizer é que o Grêmio já está aí se movimentando, né, para voltar a treinar. Pelo que parece, eles vão ficar no estado de São Paulo, provavelmente vão treinar ali no CT do Corinthians ou em Atibaia ali, né? Eles estudaram ali esses 2 lugares e tem uma previsão deles fazerem o jogo deles na Libertadores no Couto Pereira, em Curitiba, né? Mas ainda é muito incerto, não se tem uma palavra final aí da diretoria do Grêmio. Então são essas as informações que a gente tem. E de fato aí o Campeonato Brasileiro parado nas próximas 2 rodadas. Então é isso aí, eu fico por aqui. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, deixe aí o seu like. Eu agradeço a todos. Um abraço aí a todos e até a próxima.